Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado de Minas Gerais, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da soja e como é que está a preparação para a segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o Fábio Salles Meirelles Filho, ele que é presidente da ProSoja de Minas Gerais, já está aqui conosco por telefone. Então seja muito bem-vindo, Fábio, é sempre um prazer ter o senhor aqui no Notícias Agrícolas. A satisfação é minha, bom dia a todos. E é um prazer poder voltar a falar com vocês e trazer aí a realidade do que se passa no estado de Minas Gerais. Fábio, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá em dezembro, e o senhor destacava, né, um atraso no plantio da soja aí no estado, mas ainda boas perspectivas de produtividade. Agora, com a colheita já bastante avançada, como é que está esse cenário? Essas boas expectativas têm se confirmado na hora da colheita? Olha, nós temos que dizer que a colheita está sendo de regular para boa, entendeu? A gente esperava números melhores, mas a realidade ainda é um pouquinho diferente. A gente ainda deve ter aí por volta de 20%, até talvez um pouco mais, para terminar essa colheita. A irregularidade é que as áreas se comportaram de uma forma diferente com a intensidade das chuvas em muitas regiões e algumas até faltou, você entendeu? Então teve uma irregularidade, mas no geral a gente ainda acredita que é uma safra boa e que a gente deve repetir os mesmos números do ano passado, da colheita 21-22. E aí, Fábio... Agora, com relação ao plantio da safrinha, quem conseguiu plantar dentro da janela, tudo tem uma expectativa de ter uma excelente safra de milho, porque as chuvas foram bem constantes, elas se prolongaram, estão se prolongando de uma forma geral, e tem gente que está arriscando a plantar, entendeu? E quem está fora da janela, nós não sabemos, a meteorologia fala aí que as chuvas podem ser interrompidas a partir desse mês, que nós estamos aí, e aí complica para quem plantou em atraso. Isso aí é uma situação complexa e a gente acha que, como nós não temos os dados ainda totais, que a área de milho diminuiu com relação ao ano passado. E aí, Fábio, para aquele produtor que de repente não foi com milho diante dessa situação de atraso, de calendário, qual que pode ser uma opção, uma alternativa para ele pensando nessa segunda safra? A única alternativa que ele tem para os que plantaram há 10, 15 dias atrás, a opção melhor seria o sorgo, que é muito mais resistente do que o milho. Ele precisa de menos água, ele tem uma resistência maior e ele tem um custo menor de produção. E às vezes até milheto, você entendeu? Que é muito resistente ou que depois acaba, se não der certo, você acaba tendo uma palhada e uma proteção do solo bastante boa. Então o risco para os produtores que ainda estão colhendo e que estão vendo chuva e que querem fazer o plantio, a gente recomenda que não faça, que faça apenas uma cobertura de solo e que não corra esse risco que vai ser desnecessário, porque o custo da safrinha também não é barato numa condição dessa, entendeu? O risco é muito grande. O país precisa de grãos, a gente precisa de plantar, mas nós temos que cair dentro de uma realidade de fazer o que é possível, porque a gente não tem controle das condições climáticas. E o custo nosso, mesmo com a redução de alguns insumos nessa época, essa situação, essa variação cambial que tem aí afetado muito a situação, é extremamente complexa, porque você vê, nós fechamos um custo de produção em torno de 170, 180 reais que a soja valia na época, e hoje a soja está a 140 reais. Então, até para pagar a conta, para a gente ter pelo menos um pequeno retorno, nós teríamos que ter a produtividade dessa soja e não arriscar em uma frustração de safra futura, porque é um risco e uma perda de capital muito grande. E o produtor tem aí, hoje,
um novo custo de produção numa realidade diferente, onde os juros estão astronômicos para a agricultura. É muito pesado o que nós estamos pagando para essa condição financeira do que está sendo proposta aos agricultores, e temos aí a expectativa aí da vinda aí de pelo menos uma sensibilidade do governo federal, que o país precisa de comida, o mundo precisa de comida, e uma taxa de juros mais baixa não se trata de subsídio, se trata de apoio à garantia alimentar da população brasileira e do mundo. E, Fábio, olhando para essa questão de mercado, né, como é que o produtor aí de Minas avançou com as vendas da soja? Essa negociação avançou? O produtor ainda tem segurado esses volumes? Olha, o produtor que não negociou em grãos, ele tem aí, que não conseguiu travar a sua soja no período ideal, ele tem aí uma expectativa que a gente possa voltar aí a alguns valores, pelo menos uma melhora dessa condição de comercialização, porque nós já sabemos que existe aí muita manipulação de informações, a gente sente isso. Os Estados Unidos, que mudou lá uma grande parte do seu plantio para milho, quer dizer que você vai ter uma produção menor de soja ou a mesma dos Estados Unidos. Os estoques, pelo que a gente considera, eles estão ainda baixos, mesmo que tenha, vamos dizer, um certo equilíbrio, mas a realidade é que nós precisamos ter um preço de comercialização um pouco mais acima do que está aí. Então nós temos aí alguns produtores que estão segurando a sua soja para ver se tem uma perspectiva melhor. Mas não é todo mundo que consegue fazer isso, porque a gente tem muita conta para pagar em relação aos custos que foram utilizados aí durante essa safra, entendeu? Nós tivemos muitas condições adversas, tivemos aí ficamos sujeitos a um número de doenças a mais da planta em relação à chuva, a mofo branco, a fungos, a outros tipos de situação. Então, o custo de tratar uma lavoura bem tratada ficou muito alto. E o custo desses químicos estão extremamente elevados. Então, você tem que regrar, tem que ser muito de conta a gota para que a gente possa chegar a resultados extremamente positivos para o produtor. E realmente está muito difícil isso. Vou aproveitar para registrar a participação do pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo. Dinael Martins dos Santos mandando o seu bom dia para a gente nessa quinta-feira. Fábio, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário das lavouras aí em Minas Gerais. E se o senhor quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. A preocupação realmente é com esse produtor que está pensando em arriscar ainda um plantio de safrinha. A gente recomenda que não faça, porque é um risco muito grande, a menos que ele tenha aí alguma expectativa para a região dele num formato diferente, e que se prepare para a safra 23-24, que ele consiga fazer aí um fechamento melhor dos seus insumos, não espere mais chegar há muito tempo, e que possa trabalhar aí com números aceitáveis do custo de cada um, porque cada fazenda tem uma realidade diferente, cada propriedade tem uma situação diferente. Que analise muito, porque a perspectiva do que a gente enxerga para frente no dia de hoje não é muito boa para a agropecuária de uma forma geral brasileira. Então a gente fica aí numa expectativa bastante de insegurança, vamos dizer assim. Temos aí a insegurança jurídica e de posições do governo federal, que ainda não sinaliza de uma forma clara para que o agro tenha a sustentabilidade e a garantia ideal para produzir com segurança e produzir muita comida, porque você só consegue limitar as condições de fome, das necessidades maiores das pessoas, quando você tem muita fartura. É natural que o preço caia, que se reduza com muita produção. E é isso que nós precisamos para melhorar a mesa do brasileiro. Muita produção, com muita qualidade, e as condições para nós exportarmos de uma forma melhor.
precisamos investir melhor, que esse governo invista melhor no sistema de logística, principalmente em ferrovia, que é vital para Minas Gerais a gente ter aí essa condição, e a situação dos novos programas aí de inovação para o pequeno, micro, médio e grande produtor, a condições mais acessíveis, de juros mais de aspectos melhores. Então essa é a nossa colocação e preocupação, e agradeço muito a você pela oportunidade. Fábio, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente deixa aqui o convite para o senhor voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vai ser o desenvolvimento do milho aí em Minas e de outras culturas, todos esses assuntos do agro mineiro. A gente sempre conta com a sua participação. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Obrigado. O Fábio Salles Meireles Filho, ele que é presidente da ProSoja de Minas Gerais, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita da safra de soja e como é que está avançando também o plantio da segunda safra de milho lá no estado mineiro. Fábio destacando que neste momento restam cerca de 20% das lavouras de soja para serem colhidas no estado e até aqui resultados bons na produtividade, mas menores do que os esperados inicialmente. Então a expectativa inicial era superar os números de produtividade da safra passada. Neste momento a projeção da ProSoja já é repetir os números da safra anterior, o que, como eu disse, é um bom patamar, mas menor do que o esperado inicialmente. Já para aquele produtor que vai plantar o milho na segunda safra, o plantio ainda está avançando lá no estado, e aí a recomendação da ProSoja de Minas Gerais é que o produtor não arrisque esse plantio do milho fora da janela. Para aquele produtor que conseguiu semear o seu milho dentro da janela ideal, as perspectivas são muito positivas para essa segunda safra de milho, mas existe a previsão de corte de chuvas ainda esse mês, e aí quem plantou fora da janela pode enfrentar dificuldades no desenvolvimento das suas lavouras. O Fábio destacando custos muito altos para as culturas, preços da soja baixando nessa hora de negociação de vendas, então um risco alto para a segunda safra de milho não é uma coisa recomendável. A recomendação da entidade estadual é que o produtor que ainda tem áreas para serem semeadas aposte numa planta de cobertura, já comece a se preparar para a próxima temporada 23-24 e não arrisque o milho neste momento, já que a possibilidade de perdas é bastante grande para o produtor que semear esse milho a partir de agora lá em Minas Gerais. Agora eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação, como fizeram o Dinael Martins dos Santos, mandando o seu bom dia para a gente nessa quinta-feira, e o Valdir Antônio Souza também comentando que lá em Comodoro continua chovendo muito, dificultando essas atividades das lavouras também. Agora você continue ligado no Notícias Agrícolas, que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.